gente está de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Seja muito bem-vindo. Oi, Pri. Oi, Tati. E aí, hoje a gente tem uma convidada muito legal, ela vai contar uma história pra gente. É a Livni Soares Silva. Olha que nome mais lindo, gente. Livni. E a Livni tem a página dela no Instagram, para quem quiser segui-la. É o @doutora Livni Soares. A Livni, ela é cirurgiã dentista e implantodontista. Falei certinho. Isso. Livni, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. Muito bom te receber aqui. Muito obrigada. E eu vou começar com a pergunta sobre o significado do nome dela, porque ela estava me trazendo sobre isso e eu achei lindo. Ai, Conta aí pra vida, gente. Ai, que bonito. Vida. Vida, Ai, é muito lindo. Eu adoro, assim, não só o meu nome, mas principalmente o significado, né? Porque ele traz, né, muita importância, né? Até no dia a dia, né? Às vezes você acorda meio estranho, alguma coisa livre, né? Vida, né? Remete a coisas boas e tudo mais. Não, e quando você me falou oi ali, você fala assim, oi, prazer, Livni, sabe assim, veio com energia. Assim, uma força no nome, né? Eu acho que eu falo, geralmente, eu falo, oi, prazer, Tatiane. Sabe quando vai mais pra baixo até? Eu falei, nossa, já trouxe o nome, Livni. Sim. É muito bom. Sim, é legal. E você conhece muitas outras Livnis? Você acredita que teve uma Livni que foi em minha homenagem? Uma amiga da minha mãe, ela gostou muito do meu nome, ela não sabia o significado, né? Mas ela colocou na filha dela. Nossa! E hoje a Livni tem, eu acho que 7 anos. É uma gracinha, inclusive ela é morena, ela meio que parece um pouquinho comigo, sabe? Eu não sei se é psicológico, mas a gente coloca na criança e fala, nossa, parece que ela é parecidinha comigo. Tipo assim. E quem escolheu seu nome? Meu nome foi minha mãe. Sua mãe mesmo? E foi por causa do significado ou não? Não, ela nem sabia. Ah. Tipo, ela tava muitos anos atrás, ela nem imaginava que seria mãe, e ela encontrou uma criança numa rodoviária com esse nome. E ela guardou, e ela disse que quando tivesse uma filha, ela ia colocar Livni. E Olha ficou. só. Cumpriu. E não tem nada de firula não, viu? É Livni mesmo. É L-I-V-I-N-E. Eu sou letra pra todo mundo. Não tem Y, né? 2 N's, né? Não. Tipo o meu. Lá em casa é tudo 2 L's, todo mundo. O meu 2 L's, meu marido 2 L's. Aí quando veio a minha filha, eu falei, vai ser 2 L's. Lógico. Eu não tinha parado isso, que era 2 anos. Você acredita? Muito bom. Muito bem. Mas eu queria contar um pouquinho como que a Livni chegou aqui, então. Eu tratei a mãe da Livni, né? Sim. E a gente se conheceu, então, no consultório, num momento difícil. Sim. E outro dia eu fiz um post e a Livni me mandou uma mensagem sobre a importância de conversarmos a respeito dos cuidadores, de ter um olhar para aquele que cuida de alguém que está doente dentro da família. A gente sabe, existem famílias que conseguem dividir, né, o trabalho e tudo mais, mas isso não é a regra para todo mundo. Na maioria das vezes, inclusive, sobra mais para uma pessoa. E você é filha única, Exatamente. Né? Eu lembro disso. Uhum. E então, sendo filha única, acho que ainda fica mais complicado. Sim. Não sei, como foi, Livni? Quer contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência? Como que você acha que a gente pode ajudar as pessoas, né? O que é que pode ser feito? Como é que foi? Então, eu acho que, como a doutora Priscila falou, a gente acaba assumindo um só, né? Acaba assumindo toda a responsabilidade. No meu caso, eu não tinha com quem dividir. Apesar de ter o meu pai super presente, um marido exemplar, mas ele não entendia tanto da área da saúde e também ele não tinha uma visão, né, mais ampla do que era o câncer, de como tratar e tudo mais. E eu, como filha única, eu abracei isso, né? Falei, não, agora é por minha conta. E sendo da área da saúde, você tinha esse entendimento maior, né? Exato. Então, a minha mãe descobriu o câncer
No fim de 2020, ela teve câncer de mama. Primeiro foi um nódulo palpável na mama esquerda, né? E depois de mais ou menos, ela fez a biópsia e 2 meses mais ou menos a gente começou o tratamento. Foi rápido. Foi assim, bem rápido, eu considero. Minha mãe foi tratada pelo SUS e isso, assim, eu não tenho do que reclamar, porque foi um atendimento espetacular, tanto na rede de saúde da minha cidade quanto daqui da saúde. Então ela teve toda a assistência mesmo. E aí, ela teve um tipo de câncer muito agressivo, né, que é o triplo negativo. E esse tipo de câncer não é exclusivo, né, doutora, da mama. Ele é um câncer que ele facilmente se espalha, né, que são as metástases, né. E aí ela começou a tratar e depois começaram a aparecer as metástases, né. Primeiro foi a metástase óssea, né, na coluna. E chegou também no osso da mandíbula e ela sentia muita dor. Aí foi quando a gente encontrou a doutora Priscila pela primeira vez. E assim, foi um encontro, eu falo assim, de almas, né? Porque a minha mãe amou ela de primeira e a gente também, porque ela recebeu a gente com muita tranquilidade, com muito amor, né? E eu falo que os profissionais da saúde, eles têm que ter esse olhar humanizado, né? E não são todos que têm. E a doutora Priscila, ela foi assim, chegou, oi, tudo bem, como é que você tá? Começou a conversar e tudo mais. Aí eu lembro que minha mãe gostava do sapato dela. Ela olhava, nossa, que sapatinho diferente, parece uma bonequinha. E foi assim que a gente começou a construir, né? Ela foi cuidando da minha mãe, e aí ela tratou a metástase óssea. Depois nós descobrimos outras metástases, que foi a do fígado e por último no sistema nervoso central, né? No cérebro. No cérebro, que essa foi a parte mais difícil, né? E aí, só que assim, eu lembro muito bem o dia que a gente descobriu a metástase no cérebro, né? A gente fez um exame, né, doutora? Primeiro, que era ressonância, porque a princípio a gente só tinha o PET scan, que é aquele exame bem detalhado, um pente fino, só que na área do cérebro, né, a gente precisa da ressonância mesmo, porque é ela que vai dar quantos nódulos tem, onde que está localizado e tudo mais. E aí a gente foi lá, a gente não sabia quantos nódulos eram. Aí a doutora falou, foi contando lá delicadamente, são 6. Nessa hora minha mãe começou a chorar, né? E aí a doutora Priscila, ela saiu da mesa e foi até a minha mãe, abraçou a minha mãe e falou, pode chorar, pode chorar. Você tá se sentindo mal? É normal sentir medo. O que você tá sentindo? E aquilo lá pra mim foi, assim, pra nós que somos cuidadores, pacientes, pra ela talvez aquele dia fosse comum, mas pra nós fez toda a diferença, né? Principalmente pra mim que tava passando por um processo daquele, né? E eu tinha que ser forte, eu tinha que dar força pra ela, né? E falar pra ela que ia ficar tudo bem, embora eu soubesse que no final das contas as coisas iam piorar. E aí depois, né, ela fez o tratamento. Eu lembro que a doutora Priscila sempre enfatizou muito os cuidados naturais, né, com alimentação, atividade física e coisas boas, né? Ela sempre falava, não, leva sua mãe num lugar bom, cuida da parte emocional dela e tudo mais. E com os exercícios que ela passou, com o cuidado com a alimentação, a minha mãe melhorou, né? Primeiro ela chegou paralisada a um lado do corpo e depois ela começou já a andar e tudo mais. Só que como é uma doença, né, que já é crítica mesmo, né? Houve um tempo, né, que não tinha mais o que fazer, né? Ela começou, os nódulos, apesar de terem sido tratados naquela época, eles não regrediram, pelo contrário, aumentaram, né?
E aí foi onde a minha mãe, ela não tinha muita consciência, né? Não tinha muito filtro do que ela falava. Ela não tinha muita... não conseguia articular muito bem as palavras. A minha mãe sempre falou muito bem, era muito pra frente e tudo mais. E ela ficou num estado muito assim, meio que vegetativo, né? Ela não conseguia mais sair da cama, né? A gente tinha que cuidar do banho dela, tinha que alimentar ela através de suplementos, né? Quando ela começou a tomar suplementos, depois nem isso ela conseguia mais. E aí depois, por último, eu levei a outra ressonância, né? Foi a última ressonância que ela fez, né? E eu já tinha ouvido de vários médicos que minha mãe tinha pouco tempo de vida, né? E aí a doutora Priscila, mais uma vez, teve a missão de me dar essa notícia. Só que assim, a gente ouve uma, ouve duas, ouve três. Na quarta vez você já tá meio que tudo bem, né? E aí ela falou, olha, toda delicada. A sua mãe, eu não posso dizer que sua mãe vai viver até 80 anos. Eu falei, não, mas ela tem pouco tempo de vida? Aí ela, diferente, não, a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, né? Ela pode sobreviver, como também não, assim como você, né? Porque a vida é muito limitante, né? Ela é frágil. A gente tá aqui hoje gravando esse podcast e daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, a gente não tá mais aqui e a gente não tem ideia da finitude da vida. E eu saí do consultório muito bem amparada, né? Eu lembro que você também me abraçou, falou que ia ficar tudo bem, né? Eu dei uma choradinha lá, depois eu liguei para milhões de pessoas e foi assim o processo, né? Até que eu tentava convencer o meu pai que a minha mãe ia falecer, ele não aceitava a ideia, ele sempre falava, não, Deus vai curar. Ele é um homem muito de fé, temente a Deus, tudo mais. Deus vai curar, Deus vai curar. E eu falava, pai, talvez seja a vontade de Deus levar a mãe. Então vamos dar todo o suporte, vamos dar todo o carinho, todo o amor para ela agora, né? Para que ela se sinta amada e feliz, né? Apesar dela não compreender tudo o que está acontecendo, mas que esses momentos finais sejam bons tanto para ela quanto para nós, né? E assim foi. Aí a gente encontrou um anjo que foi uma cuidadora maravilhosa também, que nos ajudou com ela, né? Porque é um processo muito estressante. O meu pai não abria mão de ficar, de não dormir com ela, ele queria dormir com ela todas as noites e acabava que ele não dormia, né? Porque tinha todo o cuidado com ela. E eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de estar com minha mãe no momento final. Esse era o meu maior pedido, né? Eu falava, não, eu quero que ela se sinta segura para que ela tenha uma passagem legal, né? Quantos anos você tinha? Tinha 57. Ontem ela faria 58. Ah, é recente. É, bem recente. E aí, nesse dia que ela foi piorando, ela começou a gritar muito com dores na cabeça. Foi uma semana muito difícil, ela gritava o tempo todo, né? Os vizinhos escutavam e tudo mais. Apesar da morfina que a gente dava e não estava mais surtindo efeito, a gente já começou a chamar os familiares, né? Tipo, esse é o último momento ali para se despedir. Aí, na segunda-feira, eu conversei com o oncologista dela. Ele passou algumas outras medicações, né, para tentar aliviar. E na terça-feira, ela já ficou muito mal, assim, não respondia mesmo nenhum estímulo. E eu falei, olha, agora ela tá indo. Aí veio uns amigos nossos da igreja, visitaram ela, cantaram com ela, fizemos orações e tudo mais. E foi tão assim incrível que eles saíram de casa às 10 horas da noite. Eles passaram o dia todo, a casa inteira cheia. Todo mundo lá falando com ela. Ela tava com a sonda, já tava com a fraldinha, tudo mais pronta para ir, né?
E a gente não sabia que horas, mas sabia que estava faltando pouco. Veio uma médica da família em casa. Ela explicou a situação, né, que a gente já sabia. Meu pai já estava mais conformado nessa hora. E aí, quando eles foram embora às 10 horas da noite, a gente passou. Meu pai falou: vai dormir, eu vou ficar com a sua mãe. Se acontecer qualquer coisa, eu te chamo. Eu falei: beleza. E nessa noite eu dormi, assim, eu apaguei porque eu estava muito cansada. Quando foi 4 horas da manhã, o meu pai chegou no meu quarto e falou: vem se despedir da sua mãe que ela tá indo. E aí eu fui. Nessa hora eu sentei na cama junto com ela, o meu pai sentou do outro lado, a respiração dela estava cada vez mais difícil, a gente estava sentindo que ela estava indo. Nós seguramos as mãos dela, né? Falamos palavras bonitas, agradecemos por ela ser quem ela era, né? Por ela ter sido uma mãe espetacular, porque eu falei, a maior preocupação da minha mãe era me deixar. Essa era a maior preocupação dela. Eu queria que ela soubesse que estava tudo bem. É de toda mãe. E eu falei para ela: não se preocupa, porque tudo vai ficar bem. Eu vou ficar bem, eu vou cuidar do pai e as coisas vão se ajeitar. E não tenha medo, porque do outro lado Jesus está te esperando. Então não precisa ficar com medo. E eu sentia que ela estava me ouvindo. E assim, foi mágico, né? Foi um momento mágico. As pessoas podem até falar: nossa, você é louca falar que é mágico e que é bonito um momento desse. Mas foi lindo. Eu sentia no quarto, né? Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sentia a presença de anjos no quarto. Eu consegui tirar uma foto até da janela e tava assim um sol, uma luz muito bonita entrando no quarto. Muito bonita mesmo. Assim como nunca, né? E oramos, né? Nós conseguimos cantar também as músicas que ela gostava, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. E ela foi, né? Ela, com a mão na minha, né? Com a mão na mão do meu pai, e foi. E nós descansamos, fechei os olhos dela. E nesse momento eu comecei a ligar para algumas pessoas, mas muito tranquilo. Muito mesmo. Sereno, né? Sereno. Em paz. Em paz. Em paz, né? Ela tinha cumprido a missão dela, eu tinha cumprido a minha. Azul. E tava tudo bem. Aí nesse momento já vieram todo. Gente, como é bom ter amigos, né? Resolveram toda a questão do velório, do enterro e tudo. Pra mim, eu não precisei fazer praticamente nada. Só assinar alguma coisa lá e pronto. Que bom. E Tava tudo preparado. Tava tudo preparado. E esse foi a partida, né? Foi a partida da minha querida mãezinha. Como que ela chama? Ela chama Marisângela. A gente chamava de Zani ela. Zani? Zani é o apelido lindo. dela. Livni, eu tenho... Obrigada por você compartilhar toda a sua história. Que linda história, né? Da sua mãe, sua, do seu pai, né? Tão íntimo. Obrigada. Eu acho que faz diferença para as outras pessoas também. Sim. Eu tenho um monte de perguntas para você. Claro, vamos estar aqui para isso. Por que você escolheu a casa e não o hospital? Olha, quando eu recebi a notícia de que ela tinha pouco tempo de vida no hospital, que ela foi internada por causa de uma pneumonia, eu não queria que ela se sentisse desamparada, né? Apesar de ser um lugar onde tem assistência o tempo todo, mas do lado da família era para mim mais importante. Eu acho que ela gostaria de passar esse momento junto com a gente. E ela em algum momento falou sobre isso com vocês? Não. Não? Não. Você sabe que pelas pesquisas a gente tem dados que cerca de 90% das pessoas querem morrer em casa, mas de fato elas não morrem em casa, a minoria morre em casa, né? Então, se a gente perguntar, provavelmente se tivesse feito até o questionamento para ela anterior a isso, vocês falavam sobre os cuidados, a gente chama isso de diretiva antecipada de vontade. Quando a gente reúne e conversa com uma pessoa numa situação de doença ameaçadora à vida, para discutir o planejamento dos cuidados dela dali para frente. Em algum momento vocês fizeram isso? Em casa ou fora de casa? Então, eu acho que faltava um pouco de aceitação da parte do meu pai em relação a isso.
E ela também estava com a mente muito afetada. Então ela não tinha muita consciência, assim. É lógico que alguns momentos ela sabia que ela estava partindo, mas ela não conseguia conversar normalmente. Tinha horas que ela ficava só dormindo, né? Então não deu tempo de ter essa conversa com ela. Ela tinha consciência da doença, do grau, antes dessa piora? Sim. Ela sabia de tudo? Ela queria saber sobre o que estava acontecendo com ela? Não, ela não queria saber. Ela tinha consciência do avanço da doença, mas ela era uma pessoa que ela deixava assim, não, tudo bem, tá acontecendo e eu vou deixar que minha filha resolva, que meu marido veja isso. E o tempo todo ela estava conectada com Deus, né? Ela tinha uma fé muito forte. E apesar dela não conseguir falar tanto, e tipo, ela falava, tentava dialogar, mas não conseguia. Mas na hora de orar, ela orava. Olha só. E ela fala, e as primeiras palavras das orações dela eram sempre as mesmas. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. E a partir daí ela não conseguia mais falar nada. Eu tinha vídeos dela que ela tinha salmos decorados da Bíblia, né? Isso desde criança. E ela falava. Eu tive que apagar os vídeos porque isso estava me fazendo mal, né? Foi uma indicação, sim, foi uma indicação do psicanalista mesmo. Mas ela falava o Salmo 1, falava o Salmo 139. Olha só. O Livni, você falou dessa questão da morte, né? Eu acho tão bonito você conseguir contar isso, porque eu acho que culturalmente a gente tem uma visão muito negativa da morte, Sim. né? E aí, você falando aí, eu lembrei até do título daquele livro, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Né? Porque é isso, né? Quando a gente aceita, acho que tudo que é feito com aceitação, e nesse caso você teve esse tempo também, né? Para elaborar, para viver cada dia. Eu falo muito isso dentro do consultório para os meus pacientes, quando as pessoas me perguntam quanto tempo eu tenho de vida, eu falo, ninguém sabe. A gente não sabe, né? Não sei quanto eu tenho, quanto você tem. Então, o que a gente pode fazer? Viver cada dia realmente como se fosse o último. Quando você sabe que tem uma doença, que tá piorando, que não tem cura, você tem esse tempo de preparo. Eu penso que eu nunca perdi alguém de uma forma brusca. As pessoas que eu perdi dentro da família foram assim, lentamente. A gente teve um tempo para elaborar. E aí, eu acho que esse tempo para elaborar, você pode levar ele sofrendo muito ou realmente aproveitando. Porque quando você sabe que a vida é finita, fica mais fácil de ter a escolha. Quando a gente vive como se a vida fosse infinita, a gente esquece. A gente, às vezes, esquece das coisas mais importantes ali no dia a dia, né? Eu lembro de uma paciente que falou assim para mim uma vez. Uma paciente não, a acompanhante, a filha. E era isso. Era uma situação também, eram metástases cerebrais múltiplas e doença progredindo. E ela virou e falou assim, doutora, pode parecer esquisito. E aí você falou, eu lembrei disso. Ela falou, pode parecer esquisito, mas eu agradeço tanto a minha mãe tá passando por isso, porque eu tive a oportunidade de dar banho nela, de cuidar dela, de abraçar. Hoje eu sei o cheiro da minha mãe, hoje eu sei o toque do cabelo, da pele dela, e eu sei tudo. E ela falou assim, até a doença a gente nunca tinha se abraçado, nunca tinha tido isso. Ela foi no momento em que ela adoeceu que isso aconteceu. Então, assim... eu costumo dizer, né, que a vida, ela traz umas coisas que a gente julga serem ruins. Não que elas sejam boas, é sempre ruim, né? Tem uma parte ruim ali. Mas a gente precisa ser capaz de enxergar o movimento, a mudança, o que aquilo traz. Porque sempre vem alguma coisa boa, né? E, de repente, eu falo, nossa,
pra ela, eu sempre penso em quem vai. Quem fica sempre vai sofrer. Não tem como você fugir da dor, da morte, né? Da perda física. Mas olhar só pra perda física, a gente deixa de olhar pra tudo que você teve. Exato. Né? Então foi o que você falou. Você falou, nossa, minha mãe foi uma mãe excepcional. Imagina que delícia, né? Você poder falar isso, falar, nossa, eu tive minha mãe. E você tá agradecendo por isso e deixando ela ir em paz também. Exato. Né? Porque às vezes a gente esperneia, né? Quer que fique ali e às vezes, e se aquilo não é o melhor para o outro? Né? Você ter a capacidade de confiar, entregar e se despedir dessa maneira tão bonita, parece que as coisas vão até se encaixando, né? Parece que até flui. Sim. Você foi contando e eu consegui imaginar o momento. Você acha que a morte é um dia que vale a pena ver? Com certeza. É um dia lindo, né? Deve ser aproveitado da melhor forma. E a vida antes dela, principalmente, né? Porque igual essa acompanhante também falou, eu falo, nossa, que maravilhoso foi poder cuidar da minha mãe. Foi lindo, né? Cuidar mesmo, assim, tá dia a dia mesmo, trocar fralda e dizer, a gente tinha o hábito, né, de dizer eu te amo todos os dias. E quando ela piorou mais, aí que eu dizia mesmo. Aí era de manhã, de tarde, de noite, ai, linda, princesa. Você é uma princesa. Ela colocava a mão assim, que ela ficou carequinha, né? Aí teve um tempo que a rádio, eu acho que não cresce mais, né? Às vezes sim, às vezes sim, não. às vezes não. Aí ela falava assim, quando ela ainda tava melhor, será que vai crescer o meu cabelo? Eu falei, não importa, você é tão linda, você é tão maravilhosa. O cabelo é só um detalhe. Olha só, olha no espelho, eu queria ter essa pele que você tem. E eu não tenho. Ela ficava toda, sabe? Olivia, quais foram as suas maiores dificuldades? Porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Sim. É muito difícil. Eu passei por esse processo semelhante ao seu. E a gente sabe, é lindo, mas é difícil, né? A morte é um dia que vale a pena viver, mas ela não é bonita, né? Ela tem, você mesmo relatou, né? Tem grito, tem dor, ela pode ser amenizada, né? Mas você ter uma morte em casa, muitas vezes, eu sempre falo isso para os pacientes, eu falo assim, é uma boa escolha, eu acho que a gente tem um emblema que é o melhor lugar para você estar, que é na sua casa, e perto da sua família. Mas você tem que ter um suporte mínimo ali para você ter a segurança e ter né? Quando a gente fala, você falou, né? Não tinha mais nada o que fazer. Na verdade, a gente nem usa falar isso, né? Porque na verdade há muito para ser feito. Você trouxe tudo que você fez. Realmente. Né? Não tinha mais nada para fazer em relação à terapêutica naquele momento. Não tinha mais rádio, né? Químico. Mas olha quanta coisa que você fez, né? Não tem como evitar a morte, né? Você não tem nada para evitar a morte, para evitar o fim que a gente não quer que aconteça, mas você tem maneiras de deixar o caminho mais tranquilo. Acho que a gente tem que tirar essa mentalidade, né? Porque apesar de saber, eu falo ainda, né? Não é nada para ser feito. Mas a gente tem o hábito. Tem o hábito. E quais foram as suas maiores dificuldades? Eu acho que no início mesmo, nos últimos 6 meses, foi aceitar, né? Eu passei por um luto antecipado. Aí eu sempre perguntava para todos, eu perguntava para a doutora Priscila, você tem algum paciente que sobreviveu nessa situação? Perguntava sempre, então era aceitar, né? E depois era pensar na minha vida sem ela. Por isso que entra realmente quem cuida do cuidador, né? Eu precisava aceitar, me cuidar, porque a vida ia seguir, né? Talvez alguém que esteja nos ouvindo agora, né, nesse momento, esteja passando por uma situação dessa, de doença familiar, aquele momento vai passar. Por mais horrível que seja, que você fala, eu não aguento mais, ele vai passar. Ou a pessoa vai ir para um outro caminho, ela vai se curar, mas e você? Né? E depois de tudo o que você
foi buscar? Eu fui me preparando, primeiro psicologicamente, com profissionais, né? Então, eu fazia terapia semanal. Inclusive, agradeço a doutora Emília por ter me acompanhado, tudo mais, uma pessoa espetacular. E depois eu começava a fazer coisas que me trouxessem prazer, mesmo em meio à dor, né? Eu tentava ver a Livni além da filha, né? Além da cuidadora. Porque o maior desejo da minha mãe era que eu fosse uma mulher forte, que eu conquistasse os meus objetivos, meus sonhos, né? Realizasse tudo aquilo que ela tinha traçado para mim, como toda mãe traça para os filhos, era realizar e eu queria realizar. Então, foi onde eu busquei muita ajuda espiritual, falar sobre o problema, né? Com pessoas, eu acho fundamental. Eu tive o privilégio de ter a rede de apoio. Tinha o meu pai, tinha a cuidadora. Então, eu fazia academia, né, que me fortalecia muito. E eu acho que basicamente é isso, fazer aquilo que te traz bem, ter um momento só seu, né? Se permitir. Se permitir. Você não deixou a vida não precisou parar, né? Não. Tinha uma amiga nossa lá que eu ia pra casa dela dormir. Dormia tarde no sábado. Eu tirava uma vez por semana pra ir dormir na casa dela. E ela tinha um quarto lá especial pra mim, com muito carinho ela fazia. Nossa, que Na verdade, lindo. ela tem a casa dela e no fundo ela tem uma outra casa que era onde a mãe dela também faleceu e tudo mais. E a casa toda equipadinha, toda bonitinha. E tipo, eu chegava lá 2h da tarde no sábado. Oi, Célia, tudo bem? Minha filha, pode vir. A cama tá ótima. Eu ia dormir. Que delícia. São os anjos. São os anjos. E isso é importante. Por exemplo, quem tá ouvindo, às vezes quer ajudar alguém e não sabe como, né? Então, assim, como ajudar o cuidador? Às vezes você acha que você tem que ir lá e fazer muita coisa. Não, né? Às vezes é isso. Você cedeu um quarto para um descanso. Eu falo assim, às vezes eu tinha uma paciente que ela tentava ir ao banco, porque ela era ela e o marido, e ela estava no hospital e ela tinha 2 crianças. Então ela não conseguia ir ao banco pagar conta, ela não tinha época que tinha, né, Pix e tudo. E aí ela falava assim, doutora, a família era de fora, ela falou assim, eu não consigo sair daqui, porque ela era a única acompanhante. E aí ela falou, não consigo sair daqui para ir ao banco resolver minhas contas. E as contas estão ficando atrasadas, meu marido, eu preciso resolver. Aí eu falava, gente, olha isso, ela não tem... Ela falou, eu precisava de 1 hora. 1 hora que alguém ficasse aqui no meu lugar para eu poder ir ao banco. Eu falava assim, gente, eu vou ficar aqui com a senhora. Porque eu falava, vamos achar, gente, quem que pode ajudá-la? Sim. Né? E eu falo, como que é? Porque às vezes, eu sempre penso que a rede de apoio, muitas vezes vem de voluntariado, às vezes desconhecido, né? Mas Sim. São pessoas de confiança, de um grupo, de uma comunidade religiosa que possa estar disposto a auxiliar. Fala, às vezes a gente não tem dinheiro para dar, mas a gente tem isso, o nosso tempo, né? O nosso cuidado. Um bolinho que faz. Exato, eu fui muito bem amparada, muito bem. Eles levavam bolo também pra mim, levavam comida, às vezes uma marmita. Chegou uma vez uma amiga minha lá de Congonhal, que ela pegou e ela fez tanta compra, assim, de legumes, de coisas, porque ela estava sabendo que a imunidade era um fator, né, a ser considerável. E ela fez compra só de legumes e frutas. Ela levou lá e tipo assim, tinha outras pessoas que levavam cartinhas, né? Tipo, com um versículo feito à mão. Eu acho tão bonito, né? Porque às vezes uma mensagem de WhatsApp não tem tanto significado quanto você escrever, né? E a presença. A presença. E hoje em dia, às vezes, a gente vê tão raro, né? As pessoas não querem sair. Ah, não, tá bom aqui em casa, né? Sim. E aí não vai até o outro, né? Dá trabalho você sair de casa e ir lá e pensar e programar, fazer a cartinha. Sim, tinha gente que levava suculenta, né? Tipo, como um símbolo lá de resistência, né? Porque a suculenta é resistente, né?
Então a gente, né? Resiste até a minha suculenta. Que legal. Eu fui anotando aqui um tanto de perguntas. Quando a sua mãe veio a falecer em casa, você mora ainda nessa casa? Moro. Como que foi isso? Eu vou te perguntando porque é uma coisa que as pessoas falam pra mim. E aí, como que é morar na casa onde alguém morreu? E aí, como que é o outro dia? Você trocou colchão, você trocou quarto, o que você fez? Então, é um processo, né, de adaptação e tudo mais. Os primeiros conselhos foi, sai dessa casa agora, né, porque sua mãe tava aí, sua mãe gritou aí, você viu sua mãe sofrer, não é bom. Tá. Aí eu e meu pai olhava para aquela casa, e aquela casa tão legal, uma casa espaçosa, né, tem 2 banheiros. E eu falei, não, parece que eu não quero sair daqui. Você quer sair daqui, pai? Acho que não. Aí a cama, ele ficou dormindo na mesma cama. Eu não achava saudável isso. E também não estava ajudando ele no sono, né? Ele trocou faz pouco tempo a cama dele. E hoje ele tá pintando a casa nesse exato momento. Olha só, um Nossa, ano depois praticamente. Um ano depois. E a gente começou a mudar. Uma coisa que nos ajudou muito foi que o sofá da casa, onde ela sempre ficava, porque tem 3 sofás, cada um ficava em um. E o sofá dela tinha uma capa, né, vermelha. E isso, toda vez que a gente olhava pro sofá da capa vermelha, era um sofrimento. Simplesmente um dia meu pai abriu o guarda-roupa e viu uma capa diferente. Vou trocar essa capa. Isso aí. Trocou. Pronto. Acabou. A gente começou a respirar melhor, sabe? Porque não é aquilo que, tipo, nossa, tô abrindo mão de uma lembrança. Não é isso. A minha mãe tá aqui dentro, tá dentro do coração dele. Mas, assim, essas coisas, né, que trazem sofrimento, foi o que o meu psicanalista falou pra mim, é que precisam ser eliminadas. Gente, inclusive, meu psicanalista é ótimo. Eu falei que ia gravar esse podcast. Giovanni Fonseca Costa é o cara. Gente, olha, sério mesmo. Depois que eu fui nele, olha, muita coisa Ele é daqui de Pouso Alegre? Daqui de Pouso Alegre. Atende lá perto da Copenhagen, tá, gente? Giovanni, ele prometeu pra mim que ia assistir esse podcast. E ele vai assistir. Já que tá na hora da propaganda, eu vou fazer uma propaganda da Tati, porque ela tem a medicina integral e eles fazem os cuidados paliativos, que eles acompanham os pacientes em fim de vida. Então, eu ia te falar. é isso aí. Então, a Tati faz muito isso. Por isso que eu fico te perguntando. Lógico, nossa. Por favor. Mas é importante você contar isso, Livni, porque é isso, né? Às vezes a pessoa fica agarrada em alguma coisa ali e não consegue, né, mudar. Você sabe que quando minha avó faleceu, cada um dos filhos teve uma maneira diferente de lidar com o luto. São 5 filhos. E aí eu ficava observando e falava, nossa, cada um acha a sua saída. Cada um tem um luto que dura um determinado período. Entendeu? Tem gente que quer se livrar do luto quanto antes. Tem gente que já precisa viver o luto e ir saindo aos poucos. Então, quando você traz isso, às vezes alguém que ouve pensa, nossa, é isso, eu tô olhando para aquilo, tá me gerando sofrimento, talvez seja a hora, ou talvez eu vou começar a me preparar agora, né, para num determinado momento ir transformando. Outro dia teve uma amiga da minha irmã que ela falou que quando perdeu a mãe, ela guardou todas as fotos e não conseguiu olhar para as fotos. É isso que eu ia perguntar das fotos. E aí um dia eu mostrei, eu tenho uma escada em casa. E eu falo, subir escada é muito chato. E então a parede da escada, ela é inteira de fotos. Da vida inteira. Começa eu e meu marido bebê e tem até fotos atuais. Então tem foto de tudo que você imaginar, de todo mundo que passou na nossa vida. E aí eu falo que sempre que eu subo aquela escada, eu revivo essas memórias. Para elas não ficarem esquecidas, porque às vezes a gente esquece daquilo tudo que foi bom e fica agarrado numa memória ruim. Né? Exatamente. Então eu falo assim, todo dia eu subo aquilo lá pra me lembrar, pra não me deixar esquecer. E aí ela viu isso, ela foi, resgatou as fotos, fez uma parede com as fotos da mãe, falou, Priscila, eu consegui finalmente
olhar para aquelas fotos, porque hoje eu olho e falo, realmente eram lembranças boas, mas que eu tinha guardado numa caixinha, porque aquilo, né, até então gerava sofrimento. E acho que é isso, né? Você conseguir transformar, né? Transformar, enxergar o que você teve, ao invés de enxergar só o que perdeu, né? Não é fácil, né, Você guardou as gente? fotos ou tirou as fotos? Eu ia te perguntar isso. Do celular, eu costumava gravar tudo. Tudo. E aí, quando eu comecei a fazer psicanálise, tinha fotos da minha mãe sofrendo, falando salmo, mas sofrendo. Ela tava roxa, ela tava, né? E apesar de não ver aquilo, mas estava lá. Então, era um puxar, né? Uma corda que me puxava para aquilo. Então, eu tive que apagar. Foi um momento de sofrimento para mim, porque eu tava agarrada a isso. Então, tipo assim, o que ele falou pra mim era que como se eu tivesse apagando, eu anulasse o fato de trazer minha mãe de volta. Minha mãe não vai voltar se eu apagar. E eu tinha que ter consciência disso. Aí teve um dia que eu apaguei, mas eu chorei horrores. Chorei. Mas apaguei, depois eu compartilhei o álbum de fotos dela com uma amiga minha, o álbum de fotos que ela estava bem, Antes né? da doença. Antes da doença. Revelei algumas fotos, algumas não, muitas fotos. Revelei, nossa, o máximo que eu pude. E aí a gente fez, eu e meu pai, uma caixa de boas memórias. Que legal. Né? Que legal. A gente pegou todas as... Ela tinha o hábito de escrever para as pessoas e, pasmem, tinha cartas para mim. Cartas pro meu pai. Sabe? No dia do aniversário. Vocês não tinham lido? Não, Ou... a gente não sabia disso. Ela foi Nossa! cuidadosa até nesse sentido, foi preparada. Sim. Para as irmãs dela, tipo assim, não são próximas dela, apesar dela querer ser uma pessoa próxima, mas não foram nem próximas durante a doença, porque nesse momento a gente sabe quem tá do nosso lado e quem não tá. E a gente encontrou a família em amigos, porque as irmãs não foram todos, né? Porque ela veio de uma família de 7 irmãos. E alguns desses irmãos foram muito presentes, né? Sempre foram ao longo da vida. E outros simplesmente se afastaram, né? E aí chegou até... um parênteses que eu vou contar aqui. Mas teve alguns irmãos dela que chegaram no velório, tipo assim, nunca tinha visitado a minha mãe durante a doença. E ficaram chorando no velório, né? É uma coisa triste. Mas enfim. Olivine, mas isso acontece muito. E, na verdade, eu vivenciei isso até na minha casa. Cada uma de nós vivenciou o luto e todo o processo da doença de uma maneira diferente. Ela ficou comigo, então eu estava mais próxima. Eu tinha uma irmã grávida para ter neném. Então, assim, minha mãe morrendo e ela teve neném com 1 mês. Minha mãe morreu, ela teve 1 mês e minha mãe morreu. Então, assim, você imagina como que tava ela com esse sentimento. A confusão. Todo. Você quer viver a alegria e tá vivendo a maior tristeza da sua vida. Então, e a relação com maternidade, né? E uma irmã minha, que era mais companheirona da minha mãe, que acompanhava, morava com ela, tudo. Ela ficou totalmente perdida, resolveu trabalhar. Só trabalhar. Então, assim, e se você olhasse com isso, e tinha uma que eu falo que ela até hoje, tem 6 anos, até hoje ela ela vive ainda um luto meio complicado. Foi a que mais teve dificuldade para lidar com o luto. E foi a mais distante estava. Ela falava assim, a gente dividia no cuidado final de semana, porque como minha mãe ficava comigo, eu falava assim, gente, eu preciso descansar no final de semana, eu tinha criança pequena. Aí eu falava assim, ó, me ajuda, vem alguém pra cá. E ela falava assim, olha, eu pago, mas eu não vou, eu não consigo. Então, assim... É um mecanismo de fugir da dor, não é? Tem gente que tem gente foge da dor, não sim. quer ver, não quer estar perto, porque fala aí assim, finge que aquilo... Eu acho que de uma forma inconsciente é como se aquilo não estivesse acontecendo, então você não precisa enfrentar. Isso. E ela fugiu, ela ia pra festa, aí você ligava, ela tava em festa. Então você fala assim, como que ela tá em festa? Ela ia pra balada toda semana. E aí foi a fuga dela.
E a gente não consegue entender, né? Porque você fala assim, gente, como assim? Minha Dá, mãe com morrendo. certeza. E ela não consegue, ela não conseguia. Então, e a gente teve esse sentimento. Até que minha mãe falou assim, filha, tenha paciência com ela. Ela não consegue. Ela falou, você vai trazer ela aqui no final de semana, ela não sabe cuidar de mim. Ela falou, eu não quero ficar com ela. Então, porque ela entendia isso. Ela falou, tem pessoas que servem para esse cuidado. Tem pessoas que não conseguem lidar. Então, eles realmente, eu acho que estavam sofrendo. E aí a gente tem que entender, Mas, não é que não está sofrendo, é que a maneira de sofrer de lidar... Só que assim, às vezes a gente julga. Antes da minha mãe ficar doente, eles o grupo assim é bem dividido, infelizmente, da família. Eles já não eram tão presentes. A família é assim mesmo. Já não É estranho. Agora, tipo assim, tem uma prima da minha mãe que foi criada junto com ela, né? Que considerava irmã, mora em São Paulo, e ela vinha, tipo assim, com um neto pequeno, com filho, marido, tudo mais, cheia de problema, trabalho. Pois ela vinha, nem que fosse para passar 2 dias, ela vinha ficar com minha mãe, tipo, pra minha mãe se sentir amparada, entendeu? Então, por isso que eu falo. Aí teve outra tia minha, que ela também dava essa assistência, mora em São Paulo, vinha, tudo mais, só que aí depois que que minha mãe morreu, ela, tipo assim, os parafusos, ela não queria mais contato com ninguém, comigo principalmente, porque, tipo, eu lembrava minha mãe, então ela agiu dessa forma. O meu outro tio, quando soube que minha mãe tava partindo, ele saiu da Bahia e veio pra cá ficar, e ele ficava em Jacutinga e ficava indo bate e volta, bate e volta, bate e volta, porque ele trazia o violão dele, trazia os filhos dele e queria fazer aquilo que minha mãe gostava, né? E aí cada um age de uma forma. Cada um encontra seu ponto de apoio também, né? Sim. Que você teve essa rede de apoio e teve assistência aí da terapia, da atividade física, faz toda a diferença. Sim. Mas tem pessoas que não têm, né? Nem conhecimento para isso, né? Para buscar isso. E aí eles têm que lidar com toda essa dor sozinho. Gente, até dentro de casa, você tava contando aí, eu lembrei, né? Quando eu perdi a minha avó, a minha mãe ficava mandando vídeo da minha avó. E eu tinha pavor daquilo. Eu falava, gente, tipo, sabe assim? Peraí, acabou de falecer. Espera um tempo, daqui a pouco... E mandava vídeo, mandava às vezes vídeo da minha avó doente, da época que a minha avó foi piorando. E aí eu olhava assim, e eu não conseguia acolher, eu não entendia que aquilo era a forma... Ela precisou vivenciar esse luto e aí ela ficava assistindo os vídeos e eu falava assim, não tá fazendo bem. E aí a hora que você falou que você deletou, o interessante foi que no caso da minha mãe não foi ela que deletou, foi a vida. Sei lá o que deu uma pane no negócio, ela perdeu os vídeos todos. Que benção. Eu falo, quando a gente não dá conta, acho que a vida vem dar uma organizada. E você acredita que aí você falando, eu falei, nossa, foi quando ela começou a melhorar. Porque aí só sobraram as fotos mais antigas e boas. E aí eu tenho até uma foto, agora que você me falou, me veio a lembrança da minha mãe me mandando uma foto dela com a minha avó, as duas numa festa, minha avó estava muito arrumada, assim, as duas bonitas, sabe? Aí eu falei, nossa... Foi lá que o luto da minha mãe começou a se organizar. Sim. Naquela foto. Minha mãe se sentia, porque tinha gente que ia visitar minha mãe e pedia de tirar foto. Aí tirava foto, vamos tirar foto. E a coitada lá, né? Com oxigênio, tudo, carequinha, muito ruim. E aí mal saiu um sorrisinho e falava assim, vou postar. E eu lembro que ela, nossa, incomodava tanto ela, tanto que... Só que no começo eu queria ser simpática. E aí, né, e eu falava assim, tá, tudo bem. Aí um dia eu perguntei pra ela, eu falei, mãe, você quer ficar tirando foto com todo mundo que vem aqui? E ela falou assim, eu não quero. Aí cada um, minhas próprias irmãs batiam foto, eu nunca tirei foto com ela doente, nunca. Porque eu respeitava ela, eu via que nitidamente ela estava incomodada. Aí no dia que eu perguntei isso, eu falei assim, gente, não é pra tirar foto, não é. Aí às vezes escapava alguém de mim, porque eu ficava guardiã da foto. Não. Mas tentando. E as minhas irmãs mesmo, eu falava assim, ela estava incomodada, ela não queria sair naquela foto, né? Então, porque ela já estava muito mal, então ela tinha essa percepção. E a gente perguntava.
Né? Muitas vezes você tem a oportunidade de perguntar e não pergunta. Sim, a pessoa tem que ser respeitada também, né? E aceitar ajuda, né, Aceitar. Livne? Porque você falou da rede de apoio. Acho que também é importante isso, né? Você permitir que as pessoas se aproximem, né? Acho que é um exemplo, você contou aí, é um Aceitar exemplo. ajuda, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que lidar com tudo sozinha. Só ela cuida. Isso é muito comum no cuidador, né? Só eu cuido, só eu sei cuidar, ninguém cuida melhor do que eu. Isso acontece muito mãe com filho, né? Que fica dependente, que fica em casa, uma doença grave, uma doença crônica, e a mãe não sai do lado. Só que a mãe não descansa, não consegue comer, não consegue dormir, mesmo tendo um apoio. Tem cuidador, tem técnico de enfermagem, tem enfermagem lá, e a pessoa não consegue, porque ela acha que a hora que ela sair vai acontecer alguma coisa e que ninguém cuida melhor do que ela. Né? E realmente não cuida, porque ela é a mãe, né? Sim. Você é a filha, ninguém cuida. Mas a gente precisa aceitar que tem Acho outras que pessoas. delegar, né? O meu pai, por ele não entender tanto e, tipo assim, ele tem uma visão diferente das coisas. Ele já é idoso, né? Idoso, assim, eu falo, ele tem 66 anos. Mas É uma outra geração. é uma outra geração. E aí eu ficava assim, porque a rotina, né, de exames médicos e tudo mais, e de consultas, é muito intensa. Então, raramente tinha uma semana que eu tinha 2 dias de descanso, né? Porque ela tinha que ser acompanhada direto, enfim. E eu não deixava meu pai ir, né? Eu tinha que ir. Eu tava em cacos, tava tipo assim, mal dormia à noite, porque a gente fica pensando, né? Será que é agora? Será que é hoje? Né? E eu não deixava meu pai ir. Só que aí teve um momento que eu falei, não, eu tô errada, porque senão eu não vou aguentar. E ele também tem que ter oportunidade. Ele tem que ter oportunidade. De vivenciar isso. Sim, então foram 2 vezes que ele foi. Eu deixei 2 vezes. Foi ótimo. 2 vezes. De 50 mil vezes ele foi 2 vezes, tudo bem. E tipo, se foram exames, não era consulta, porque eu tinha que falar com o médico, vocês não estão entendendo. Eu deixei, mas... Imagina, alguém falar por mim, alguém ouvir, né? Tipo, telefone sem fio, o que tá acontecendo, eu ficava louca. Então, tipo assim, gente, não façam isso. Deleguem funções. E sua vida, como ficou? Porque eu fico pensando assim, profissionalmente, você trabalhava, como é que tava isso? Como que você conseguiu? Ou você pausou? Eu pausei. Eu pausei, porque nessa parte eu não aguentei mesmo, assim. A rotina era intensa. Tinha algumas cirurgias que eu fazia por perto, né? Em Congonhal mesmo. Aí eu ia lá, fazia cirurgia de coisa de 1 hora e voltava, né? E qual foi o impacto na sua profissão dessa pausa? Eu fiquei depois 4 meses sem trabalhar. Depois disso. Sabe? Foi um impacto bem ruim, né? Porque você fica em casa, aí querendo ou não, você fica relembrando. Eu falo de uma maneira bonita, né? E tudo, mas existe o lado real disso tudo. Eu não tô fantasiando a morte, eu não tô florindo nada que foi uma coisa, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não, gente, não é. Eu tô querendo falar que é possível você você atravessar um momento delicado e conseguir lidar de uma forma mais leve, mais amena. Isso não quer dizer que você não vai sofrer horrores. Falar que eu não choro? Lógico que eu choro. Falar que, tipo assim, eu não tive depressão, né? Porque eu cuidei e tudo mais, mas seria um risco, né? E se eu tivesse depressão, tudo bem, né? Tá tudo bem. Foi minha mãe que faleceu. É triste, não é nem depressivo, né? Exatamente. Tá triste mesmo. Mas assim... Você usou uma hora aí, você falou assim, eu tenho que ser forte. Por que você tem que ser forte? Nossa, você não chorava na frente dela? Eu evitava isso, mas a primeira coisa, assim, que é um erro essa frase. É um erro. Eu peguei todos eles. Eu tô pegando todos eles, viu? Então, esse erro, o primeiro erro que aconteceu, na primeira ultrassom da minha mãe, né, da desconfiança do câncer,
A médica falou pra mim, ela dispensou minha mãe, ela falou assim, ó, nós temos um nódulo, BIHARD 5, aí ela contava, isso a gente nunca esquece, não é verdade? Nossa. A gente nunca esquece. Ela falou assim, ó, 1, 2, 3, 4, O médico 5, não sabe 6. disso. Ela tá no 5, ela fazia assim, ó, ela tá no 5. Você tem que ser forte. Nossa. Tá. Pausa Ela falou nesse isso momento. pra mãe, pra sua mãe e pra você? Pra mim. Você tem que ser forte. Falei, caramba, eu tenho que ser forte. Nossa, como se fosse assim. É. Uma receita, né? Um comprimidinho. Vou tomar um comprimido e vou ser forte. Bota a armadura, né? E vai. E nessa questão, assim, de ser forte, eu falo assim, de tomar a frente da situação. Porque de agir. Muitas pessoas fogem disso, né? De ter que ver os exames, de ter que saber o que está acontecendo, né? De receber uma notícia, né? Tipo, olha, tá avançando. Em algum momento você falou pra sua mãe, eu tô muito triste pelo que tá acontecendo com você? Não. É difícil falar. Não, nunca falei. E eu sempre falava que ela tava bem. Quando vinha um exame, alguma coisa que Você não sentia com a ideia de que você estava mentindo? Sentia. Só que eu não queria que ela sofresse. É no sentido de proteção, né? Era uma proteção, assim, ruim, mas que eu não queria que ela passasse a imagem de que realmente ela estava morrendo. Troca, né, a ideia, né? É a filha fazendo papel de mãe. Exato. Eu queria que ela se sentisse bem e que ela acreditasse que estava dando tudo certo. Olivia, nesse período todo, tudo que você contou aqui, a gente tá no mês de outubro e a gente tem um Dia Mundial de Cuidados Paliativos, agora dia 14, comemorado o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. Esse ano é o tema de comunidade compassiva. Então, como nós podemos compartilhar, né, a compaixão, porque muitas vezes a gente tem pessoas empáticas, são aquelas que percebem a dor do outro, mas a compaixão te faz agir por isso, né? Quando você falou que a Célia arrumava o seu cantinho lá, né? Ela teve a compaixão, né? Sim. E tantos outros foram empáticos, mas todos de alguma... E alguns simpáticos. Né? E todo mundo participou, então a gente não... É importante, né? E você, nesse período todo, porque tudo que a gente falou aqui, ele tá, todos os princípios de cuidados paliativos a gente foi falando. Em algum momento você ouviu falar em cuidados paliativos? Você estudou e buscou o tema? Como cuidado paliativo? Sim, totalmente. A partir do momento que o prontuário dela mudou para cuidados curativos para o paliativo, né? No primeiro impacto a gente fala cuidado paliativo é porque vai morrer, né? E não é assim. Aí eu fui pesquisar sobre, né? Fui ver que tantas mulheres participavam de comunidades, né? Consegui muitas oncoamigas, né? Nesse processo. E aí eu fui ver a Ana Michele Soares, que é incrível, né? Ela falava muito sobre cuidado paliativo. A doutora Ana Cláudia Quintana. Isso. E assim, eu vi que cuidados paliativos era sobre promover uma qualidade de vida para aquele paciente, vocês me corrijam se estiver errado. Certo. E não é mais o objetivo não é mais a cura, mas sim a qualidade mesmo de vida, né? Então, eu pesquisei sobre isso e sabia que a minha mãe podia durar muito tempo, podia ser logo, mas que ela ia ter um momento bom, mesmo com a doença. Era isso que eu pensava a respeito. Olivine, eu vi que você fez um post ontem. E que você tava contando que era aniversário da sua mãe, né? Isso. E como é isso hoje, um ano depois, né? Você ter
você conseguir postar e falar sobre isso? Qual que foi a sensação? Como que foi vivenciar esse momento? Acho que a saudade, ela tá sempre presente, mas tem uma certa paz? Sim, totalmente. Eu tinha muito medo de passar o aniversário dela sem ela. Essa semana foi muito difícil pra mim, né? Eu chorei bastante. Todo dia eu chorava e ficava pensando como é que vai ser. Só que o aniversário dela é uma data a ser celebrada, né? Eu fui no psicanalista, né? Ele falou, mas tipo assim, aniversário de morte, não. Porque o que eu tava fazendo? Mesversário de morte. Já viu isso, gente? Pois é. Eu garanto que tem muita gente que faz mesversário de morte. Tipo assim, do lado ruim. Porque, tipo, você fica... Tá, minha mãe morreu dia 14 de dezembro. Todo dia 14 de dezembro, em janeiro, meu pai acordou... sofrendo, parece que tá na O dia inteiro. Marca no calendário o dia de sofrer. Isso. Né? Marca o dia de sofrimento. E meu pai, ela morreu 6h40 da manhã. Meu pai acordava religiosamente 6h40 da manhã. Ah, meu Deus. Ficava sentado, refletindo como minha mãe tinha morrido. Ah, meu Deus. Nossa. Não. Né? Então, tipo assim, mesversário de morte é horrível. Quem trocou isso com o psicanalista? Esse Psicanalista é ótimo. Gente, não, realmente. Faz contato. Vou recomendar. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa pra tirar essa data de uma coisa ruim e de ser uma coisa boa. Porque ela gostava muito de fazer aniversário. E eu fazia os aniversários dela. Eu gosto muito do meu aniversário. Nossa, eu adoro. É dia 1º de abril, gente, tá? Aceito presentes. Dia 1º de abril. Tipo isso. Aí eu falo assim, eu sou boa demais pra ser verdade. É isso aí. Adorei! Aí eu, tipo assim, o meu aniversário é o dia. Tipo, tem que dar tudo certo. Eu tenho que comer o que eu quero. Eu tenho que ligar pra quem eu quero. É o meu dia. E a minha mãe também tinha isso. Mas foi ela que começou a plantar isso em mim desde criança. Porque ela me acordava. Ela falava, hoje é o seu dia. Você é importante. Você é importante. Você é especial. Você é amada. Teve um dia do meu aniversário de 20 anos... que ela fez bilhetes em toda a casa. Quando eu cheguei da faculdade, a casa tava inteira, assim. Gente, que ideia legal! Muito legal. De Eu assim... vou copiar. Você é uma mãe dessa, gente? Nossa, ela é fantástica. E ela falava assim, o porquê que ela gostava de mim. Porquê que eu era amada, né? Gente. Então, tipo assim, eu cresci com uma mãe... que ela me valorizava, né? Ela me colocava pra cima. Então, por que eu ia ficar triste no aniversário dela? Fiquei triste, no começo acordei mal-humorada, nossa, foi péssimo. Só que eu tinha que resolver coisas burocráticas dessa nova fase que eu tô vivendo, né? Então, eu tinha que acordar, tinha que assumir as minhas responsabilidades e tudo mais. Aí depois eu falei, nossa, mas... Cara, minha mãe, aniversário dela. Quer saber de uma coisa? Vou comprar um bolo. Aí eu fui, comprei um bolo. Falei, pai, vem aqui. O que é isso, Lívia? Um bolo. Nós vamos celebrar a vida da minha mãe. Ai, nossa, é verdade, né? Eu falei, não, a partir de agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai combinar um memorial. Todo dia 9 de outubro, não importa onde você esteja, o lugar que você esteja e eu esteja, nós vamos comer um bolo em homenagem a ela. Porque ela merece. Eu vou chorar. Trazer a vida, 57 anos, né? Ela tá presente. Mas é chorar de emoção. É bonito, eu acho muito bonito conseguir. Ela não morreu. Sim, ela mudou de plano. Ela tá feliz lá, deve estar aprontando horrores lá, mandando nos anjos, do jeito que ela era, retada. Né? Deve estar fazendo uma bagunça danada lá e a gente aqui sofrendo. Não, vamos celebrar a vida. Nós oramos em gratidão a Deus. Deus, muito obrigado. O Senhor deixou uma pessoa maravilhosa fazer parte da nossa vida, né? Nós te agradecemos por isso, né? Então, que aprendizado. É isso. Sofrer, nossa, sofro, gente. O sofrimento é
inerente, né? A dor, né? A dor, é uma dor apertada. Eu perguntei pro psicanalista, eu sei que eu tô falando muito, mas é normal. Eu perguntei pra ele que eu não tinha sentido dor ainda, dor física da morte da minha mãe. Dor física eu não senti e não sinto até hoje. Eu falei, por quê? Né? Porque quando a gente termina um namoro... Dói não. Nossa! E eu falei, nossa, por que como minha mãe é diferente? Será que eu não amava minha mãe o suficiente? Ele falou, não, é porque você foi preparada, né, pra morte dela. Então, quando foi o velório dela, as pessoas achavam que eu tava dopada. Porque eu tava pleníssima, né? Eu tava cumprimentando todo mundo, eu tava consolando todo mundo, né? Por quê? Porque eu fui preparada pra isso. Como você não tá gritando, chorando? Esperneando, você é filha única, você tem uma relação incrível com sua mãe. Gente, até hoje o povo fala, nossa, eu queria ter 1/3 da relação que você tinha com sua mãe. Porque a gente era muito amiga, sabe? Tipo, amiga mesmo. Ela me dava conselhos, eu contava tudo pra ela. E depois eu fui mãe dela, né? Então, assim, é muito bonito. Foi uma ligação, né, muito forte que a gente teve. E só que eu aceitei que era o momento dela, que a missão dela tinha sido cumprida, né? Aí depois também existem os extremos, né? Que agora eu vou falar que alguns cuidadores podem passar. Que é tipo assim, minha mãe faleceu, meu parente faleceu, e agora eu vou viver minha vida. Porque eu anulei minha vida 2 anos e agora acabou. Não tem mais dor, eu não vou sentir dor, não vou sentir nada. No dia seguinte eu fui, pintei meu cabelo no salão como se nada tivesse acontecido, né? Feliz, sorrindo e tal, não sei o que. Isso é normal? Não é normal, é um extremo. Fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, fiquei lá achando que ia ser demais, aí depois me deu uma crise depressiva, não chegou a ser depressão, mas foi uma crise depressiva muito forte. Quando eu cheguei em casa, aí piorou, eu fiquei tipo assim, 1 semana só na cama mesmo, chorando, só levantava, tomava banho, comia e voltava para cama. O luto é pra ser vivido, né? Que a gente foge dele, né? A gente foge, eu queria não fugir. Aí eu falei assim, não, eu já vivi o luto porque minha mãe tava morrendo mesmo, eu aceitei isso. Então agora é só alegria, né? Ela tá bem, eu vou viver bem e tá tudo bem. Mas, é engano, né? Não é. A gente tem que viver também o processo, né? A gente é frágil, vulnerável. Sim. Né? A gente só... E ainda estou vivendo, né? Estou vivendo o luto. Olivia, nossa, foi linda a sua história. A gente está chegando ao nosso final do nosso podcast. Foi incrível, acho que isso é uma lição de vida, né? Como fazer, o que não fazer, o que melhorar, né? O que fazer depois, antes, durante. Eu acho que foi maravilhoso você ter contado pra gente. Você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que... De tudo isso, você consegue resumir assim de uma maneira que foi o seu maior aprendizado com essa dificuldade, né? Você passou e esse grande... Nossa, evolução. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você, né? Porque ela assim, minha menina não é menina, é uma mulher, né? E aí, o que você faz? As pessoas que também passam, né? Ou passarão por isso. Eu acho que o mais importante é saber que tudo passa, né? Tudo passa. E depois disso, você vai se tornar uma pessoa melhor, mais completa, não mais vazia. Você vai se tornar completa, porque você vai se tornar aquela parte, aquele momento doloroso que você viveu, ele, além de passar, ele vai te trazer lições e uma maturidade que você não tinha antes, né? Você vai ser outra pessoa, você nunca mais vai ser o mesmo. E para melhor, né? Então não tenha medo de passar por esse processo, tá? Não tenha medo. Ele existe, ele é doloroso, mas no final existe vida após o luto, né? Você vai viver, você vai continuar, você vai ser feliz. Esse negócio de, a minha vida acabou, que eu não vou conseguir mais trabalhar, não vou conseguir... Não, mentira. Você vai conseguir sim, você vai... Se você conseguiu ser cuidador de uma pessoa assim, durante tanto tempo teve força para isso, então você vai ter força para passar por
outras etapas da vida e coisas boas vão vir com certeza. A Livni me contou que faz 1 ano e nesse tempo, ela falou hoje, né, Livni, que olhando para trás, há 1 ano atrás, se alguém te perguntasse que você ia passar por tanta coisa boa no próximo ano de sua vida ia estar assim hoje, que você não ia acreditar. Não ia acreditar. E realmente acontece, né? Coisas boas acontecem. Então é isso, obrigada. Tudo de melhor. Obrigada, meninas. Obrigada, um beijo para Marisângela, onde ela estiver nos ouvindo. Eu adorei a história de comemorar o aniversário assim. Falei, olha, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, se você vier ter filhos, não tem ainda, né? Não, ainda não, mas quero ter. Então, quando tiver, que você passe isso para eles, né? Porque você teve essa mãe que, se você teve esse exemplo, como a gente precisa, né? Dessa maternidade, que delícia que é ter tido esse presente, que você também seja um presente para eles e espalhemos presentes para esse mundo, gente. Sim. Beijão, pessoal, até o próximo podcast.